Jesus. Aleluia! Deixa eu sentar, aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus! Dando graças de júbilos. Amém. Mais forte é do Senhor, não é da mim. Eu não mereço nada. Mas Ele merece todas as coisas. Amém. Antes de começarmos a pregar, eu fiz questão de não fazer esboço, porque eu sei que eu não faço esboço, eu prego rápido. Glória a Deus! Eu quase não prego. Mas é verdade, é verdade. Glória a Deus na vida do meu pastor! Eu não faço esboço, é uma hora, quase. Ah, para, que isso? Mas antes de pregar, mais uma vez eu quero dizer que saudade. É verdade. Muita saudade. Quando a gente vê um filho nascer, né? E já chegar a esse tamanho, e depois a gente fica um tempo sem vê-lo, gente, dá muita saudade. De maneiras que eu estou aqui pela graça do Altíssimo, pela graça do Eterno, sabendo que é um privilégio falar com esta igreja. Aleluia! Essa igreja que tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que tem cada vez mais prosperado abundantemente e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Enquanto os irmãos abram aí em Filipenses capítulo 3, Deus... Eu quero falar duas coisas. A primeira coisa que eu sempre falo quando eu subo aqui. No momento que eu comecei a pensar em procurar uma editora, eu fui chamado para o UERJ. Eu não estou tendo tempo. E lá na UERJ eu não posso pagar plantões por 6 meses. Como eu tenho 2 matrículas, um eu trabalho de dia, outro trabalho à noite, e quando eu chego em casa eu durmo o dia inteiro, aí está complicado para mim. Está faltando uns 3 ou 4 meses para eu começar a poder pagar, e aí vou tentar arrumar tempo, vou conseguir arrumar tempo para procurar uma editora e para publicar o livro. Eu tenho alguns salários mínimos já guardados, alguns. Em maneiras que Deus tem abençoado muito nesse sentido. E Deus me deu a incumbência de fazer um estudo cujo tema é a semelhança da igreja com Israel. E eu gosto muito de postar essas coisas no Facebook, porque fica lá na linha do tempo, aí eu resgato tudo depois. E como eu sei que o pessoal gosta de ler os meus textos grandes, quase ninguém lê, glória a Deus. Esse estudo é muito importante, principalmente para os sacerdotes e levitas. Tá? Tem coisas ali que quase 99% da igreja não vai aceitar. Né? E ainda não chegou ainda o âmago, né, e a profundidade da coisa. Mas como nós temos que andar na luz que nós temos, né? Se você não conseguir alcançar a luz, fique na luz que você está. Futuramente, quem sabe, a luz entra e aí ela raia e aí você consiga discernir. Mas é um estudo muito profundo que nós estamos fazendo, que nós iremos transformá-lo em apostila, para futuramente, se nós não conseguirmos fazer um livro dela, né, que ao menos nós iremos fazer xerox dessas apostilas e distribuir para os amados irmãos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém a si mesmo, que eu vou ler. Diz assim, Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, glória a Deus, pensam de modo diferente, isso
isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino destes é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Oremos, Pai. Na tua presença nós estamos, Senhor. E nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para falar do teu amor mais uma vez. Não somos dignos, ó Pai, de estar falando da tua palavra, mas através de Cristo Jesus, o Senhor nos justificou para que pudéssemos estar pregando acerca dela. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós te suplicamos em nome de Yeshua, teu Filho. Amém. Podeis mais uma vez aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, se tem um apóstolo que nós devemos admirar, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu aproximadamente 13 epístolas, alguns dizem que foram 14, porque atribuem a ele o livro de Hebreus. Mas 13 ou 14, verdade é que toda a escritura teológica da igreja, talvez 90% dela, provém dos escritos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi o último apóstolo, entre aspas, né, daquela época, a ser chamado por Jesus face a face. Os outros foram por eleição, ou por aclamação, ou por orientação do Espírito Santo. Mas ele, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus a ele apareceu, né, e o convocando para o ministério de apostolado. E através dele, nós temos hoje toda a estrutura doutrinária, toda a estrutura escriturística acerca de como a igreja deve se portar, o que ela deve fazer e como ela deve viver no mundo. E ele nos ensina muitas coisas tremendas. E eu confesso que eu já li o Novo Testamento algumas dezenas de vezes. Eu chego a pensar assim, eu acho que deve ser impossível chegar a isso que ele nos propõe a chegar. Mas Jesus mesmo disse que o que é impossível ao homem é possível a Deus. De maneiras que quem tem o Espírito Santo, nada é impossível, tudo é possível. E quando nós estudamos a palavra acerca das doutrinas que o apóstolo Paulo ensinou à sua igreja, nós entendemos o seguinte: se a igreja não chegar ao padrão daquilo que o apóstolo Paulo ensinou, dificilmente nós conseguiremos agradar a Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque na verdade o padrão para a igreja é Jesus. Todo mundo sabe disso, que o padrão para a igreja é Jesus. Tanto que ele fala ali: prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E a partir do dia 4 eu comecei a postar algumas coisas sobre perfeição. E alguns devem ter vindo aqui, devem ter me achado maluco. Eu comecei a falar sobre perfeição. Porque hoje em dia nós somos tendentes muito mais a exacerbar as nossas fraquezas do que a nossa força. Nós hoje somos muito mais tendentes a fazer conhecido a nossa fabilidade do que a nossa capacidade. Nós hoje somos muito mais tendentes a mostrar ao ser humano o quanto eu sou pecador do que a falar para ele o quanto eu sou santo. E quando nós estudamos Jesus nas suas ministrações, o apóstolo e os outros apóstolos falando, nós podemos entender que o que ele ensinava não era bem isso. Ah, eu sou fraco mesmo. Ah, perfeito só Jesus. Ah, eu não consigo. Eu sou pecador, então já que eu sou pecador, atire a primeira pedra que não tem pecado. E essa estrutura mental, ideológica, que eu chamo de sofisma, invadiu a todos nós. Invadiu a igreja. Invadiu a liderança de uma forma geral. De maneiras que, quando nós olhamos para alguém, a gente tem a nítida impressão de que ele não vai conseguir viver a fé cristã. Quando nós olhamos para um jovem desses, completamente cheio de vigor, com todos os seus hormônios, a gente fala o seguinte: não, ele não vai conseguir ser fiel até o casamento. Você está entendendo? Quando nós olhamos, por exemplo, um casal em crise, e glória a Deus, se existir um casal hoje que não teve, ou que não esteja, ou que não vai ter crise no casamento, a gente pensa assim: esse vai separar, porque não vai conseguir aguentar a estrutura, porque começou a nos ensinar alguns líderes, algumas pessoas, de que todos nós somos pecadores. E por causa disso, lá um dia, uma vez ou outra, eu vou cair em tentação. E aí o divórcio entra na igreja, e o índice de divórcio tem sido enorme, grande. E aí a fornicação entra na igreja, o sexo antes do casamento, e as estatísticas dizem que isso tem crescido alarmantemente, pelo fato de crerem que nós não somos perfeitos. E quando a gente lê esse texto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse que tinha um alvo. E ele diz: prossigo para o alvo, que é Jesus. Jesus é o nosso modelo. E como modelo, nós temos que persegui-lo. Ele começa a falar algumas coisas. Não que eu haja, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, a perfeição ou o aperfeiçoamento, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para isso o quê? Para a perfeição. E eu fiquei meio maluco com isso, porque, gente, tem gente que deve estar lendo isso e deve estar me achando pirado, louco. Eu estou pregando outra coisa, completamente diferente daquilo que eu estou falando. E aí eu coloquei o seguinte: olha, eu estou buscando a perfeição. E uma coisa que eu falei é o seguinte: eu não posso exigir a perfeição dos outros, mas eu tenho a obrigação de exigir a minha. Aleluia. Sabe por que a crise no casamento? Porque o marido exige a perfeição da mulher e a mulher exige a perfeição do marido. Enquanto que ela que tem que exigir a sua perfeição.
Eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou de forma muito áspera e muito irada comigo. Não vou contar o dia. E aí, de repente, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Zen. Mas aí eu fiquei irado também. Falei assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso e tal, e acontecer, e virar cambalhota, e dar karatê e tal, e Muay Thai. De repente veio no meu espírito assim, ó. Olha só o que veio no meu espírito. Se você responder na mesma altura, vai estar alimentando demônios. Sabe por que veio isso? Porque eu decidi buscar a perfeição. Se eu não decidir buscar a perfeição, o Espírito Santo não fala. Deus não incomoda. E você vai se acomodar com o pecado de estimação. Eu costumo dizer o seguinte, que só se incomoda com o pecado de estimação quem busca a perfeição. E aí eu fiquei doido com aquilo, porque eu senti que era algo do Espírito Santo. Comecei a falar, e pá, 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 pá. Aí de repente eu não estou mandando você acreditar no que eu vou falar agora. Eu creio porque eu pesquisei 6 meses acerca desse homem. Vi praticamente todos os vídeos dele. E pesquisei também a questão doutrinária daquilo que ele ensina. Tem um profeta chamado David Walker, do Quênia. Meu Deus. E no dia 9, Vai chover. ele teve uma revelação. Que ele fala muito acerca da volta do Messias. Eu falo sobre a volta de Jesus hoje, não é nem por causa dele. Há um ano atrás, antes de ouvir falar dele, Deus já estava me incomodando acerca disso. E aí ele conta que ele teve uma visão, um sonho. E nesse sonho, a igreja subiu muito pouco, ou seja, foi arrebatado muito poucos crentes e ficou uma grande parte dela. E Deus falou com ele qual foi o motivo. E Deus chegou assim para ele e disse assim, olha filho, a minha igreja não está madura. A minha igreja não está sem ruga ainda. A minha igreja ainda está com mancha. Aí ele usou uma frase assim, a minha igreja não está perfeita. Aí eu falei assim, eu estou em linha. Porque isso me incomodou tanto. 5 dias antes de eu saber acerca desta revelação, que eu falei o seguinte, não, eu tenho que ter alguma comprovação de que eu estou certo. E aí eu fiquei sabendo desta visão que ele tem. Porque a perfeição é a meta da igreja. Quando a Bíblia fala o seguinte, olha, Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, ela está falando, Jesus vai vir buscar uma igreja perfeita. Ah, mas eu não vou alcançar a perfeição. Eu costumo falar o seguinte, olha, você não vai para o inferno por não ser perfeito, mas pode chegar lá por não tentar buscá-lo. Você está entendendo? Quem tem o Espírito Santo, Glória a Deus. ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa busca pela perfeição é uma busca constante, dia após dia, noite após noite. Você tem que se questionar a todo instante, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, cuidado, porque você pode ter sido reprovado. E muitas das vezes Deus manda a aprovação para ver se você vai ser aprovado, para ver se você está em busca dessa perfeição. A perfeição de fato vai vir quando o nosso corpo for glorificado, mas prossigo para o alvo, que é a perfeição. E aí, para você conseguir alcançar esse alvo, você que busca a felicidade a todo custo, vai ter que largar a mão dela.
Porque tem gente que acha que para ser feliz vai ter que se separar do seu companheiro, que é osso duro de roer, para reconstruir a sua vida com uma outra pessoa. Ouça bem o que eu vou te dizer, meu querido. Casamento é uma das instituições mais sagradas que existe. E a instituição casamento simboliza o casamento de Jesus com a igreja. E essa busca pela perfeição em Cristo Jesus vai fazer você engolir muita coisa. Vai fazer você suportar muita coisa. Vai fazer você passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Você vai ter que chegar a um ponto que vai falar assim como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Porque se você quiser ser discípulo de Jesus, meu, você vai ter que carregar cruz. E cruz não é ausência de problema. A única diferença de você com cruz sem Jesus e com Jesus é que sem Jesus ela fica mais pesada, mas com Jesus ela fica mais leve. E eu fico olhando essa palavra e fico assim: Deus, eu estou muito aquém, mas eu não vou largar essa meta, essa visão. Eu me casei com 28 anos e eu vou ser franco. Como eu queria ter achado alguém naquela época que aceitasse a minha proposta de não abraçar e não se beijar. Crente! Eu fazia uma proposta poxa, eu estou querendo ficar sem abraçar, sem se beijar até o casamento. Não dá, não sei o quê, e tal, meus hormônios, e da ebulição, e tal, como eu vou ficar? Não dá! Aí, como eu não estava tão em busca da perfeição, aí as mãos indecentes passavam lá, aqui, assim, embaixo, e vocês sabem alguns. Mas eu profetizo em nome de Jesus que essa é uma igreja que vai buscar a perfeição. Aleluia! Porque ela não vai fazer parte dessa visão do David Wolf, que ficou poucas pessoas. Porque todo o ministério apostólico do resgate vai subir. Glória a Deus. E aí, quando você busca a perfeição, você se policia desde o alto, desde a cabeça até a planta do pé. Há um temor tão profundo, tão tremendo, que você fica horas e horas de frente do espelho, não é para saber se está mais bonita, mas será que eu estou decente? Será que o que eu estou vestindo não vai defraudar o meu irmão? Defraudar significa você oferecer algo que não pode dar? E aí você, quando busca essa perfeição, quando alguém vem falar de forma tão rude contigo, você ouve aquilo que Provérbios diz: a palavra dura suscita ira, mas a branda acalma o furor. Há uma advertência para a igreja nesses últimos dias. A advertência é: se você não estiver buscando a perfeição, não vai subir. E aí eu fico imaginando que, com relação às motivações, eu falo muito sobre motivações. Sabe por que eu falo sobre motivações? Porque até as motivações serão pesadas diante de Deus, para que você não ouça o que o rei Belsazar ouviu. Foste pesado na balança e achado em falta. Porque, meu querido, estamos numa geração em que Jesus está preparando a noiva.
Aleluia. Mas ele vai preparar, não é utilizando os 400 profetas de Baal. Ele vai preparar usando Micaías, que é uma pregação que eu preguei na Assembleia de Deus e que futuramente eu vou pregar aqui. Porque tem muito profeta de Baal. Tem muito profeta só querendo pregar coisas boas. Eu não sou contra coisas boas, mas depois que eu vi o quanto eu estou longe da perfeição, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é vinho novo em odre velho, é vinho novo em odre velho, vai romper o odre, vai romper. Oh, aleluia. E toda a preparação, e eu já estou terminando, vou terminar às 9 horas, gera trabalho, gera dor, gera cansaço, gera choro, gera lágrima, gera planto, gera clamor, gera arrependimento, gera confissão de pecados, gera mudança, metamorfose, do grego metanoia, que significa dar meia volta, gera. E os crentes mais antigos serão os primeiros a se arrepender. Aleluia. Quem busca a perfeição se incomoda com coisas pequenas, que está nele, não no outro, que está nele, não no outro. Gera dor. Eu tenho tido muito peso sobre a igreja. Eu tenho chorado. Eu tenho chorado. Chorado muito. Um peso que vocês não podem imaginar, uma dor que vocês não podem entender. Mas antes de chorar pela igreja, eu chorei por mim, queridos. Eu chorei pelos meus pecados. Eu pesei os meus pecados. E nesses 25 anos eu pequei. Eu me desviei, mesmo estando na igreja. Mas nesse tempo presente, faltam 5 minutos, eu me lembrei de uma palavra que Deus me deu há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás eu me lembrei, o apóstolo sabe dessa palavra, que ele mexe a palavra com ele. Eu me digo que eu estava saindo da casa de uma namorada depois de um namoro não muito santo. Meu Deus, perdoa porque eu não parei dessa forma, perdoa. E de repente veio no meu espírito um texto que eu nem sabia o que estava escrito lá. O texto que estava escrito lá eu nem sabia. Que era, se não me engano, Zacarias. Capítulo 3, eu fui abrir aquele texto quando cheguei em casa, era quase 1h da manhã, eu fui abrir. E o texto falava sobre o sumo sacerdote Josué, que estava diante de Deus com suas vestes toda suja, toda manchada, toda cheia de pecado. E o diabo, o nosso adversário, acusando os pecados que ele cometeu. E aí Deus chega pro diabo e diz: olha, diabo, não adianta, porque eu vou trocar as vestes dele. Eu vou dar vestes novas. Aleluia. A mitra suja, escrito santo, vai ser trocada e vou dar uma outra sobre ele. Aleluia. E aí o Espírito chegou para mim e falou assim: chegou o tempo, essa hora, esta geração, esse é o momento. Eu não
não vou julgar você se você não procurar a perfeição como eu estou procurando. Mas das mínimas coisas, meu querido. Na dúvida se é pecado ou não, eu não estou mais fazendo. Porque hoje em dia esta geração está assim, olha, na dúvida, a Bíblia não diz se é pecado ou não, então eu vou fazer. Na dúvida, quem tem é o Senhor, quem busca a perfeição, na dúvida eu não faço. Porque a Bíblia diz que não é só pecado que você tem que deixar, é o embaraço. Hebreus 12 diz, e deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Talvez você não esteja em pecado, mas tem algum embaraço. Os meus embaraços era novela, era programa de humor, que na verdade é chocarrice. Os meus embaraços, porque filme não é pecado, mas os filmes hoje em dia, todos eles têm cena de sexo. Não dá. Então, na dúvida, eu quero subir. Já que eu quero subir, eu nem vejo mais. Estou fazendo igual o apóstolo Paulo. Estou considerando tudo isso como esterco. Em outras palavras, cocô. Jogando tudo fora. Ah, eu tenho dúvida se isso é pecado ou não. Vai junto com o lixo. Glória a Deus. Para conseguir ganhar a excelência de Cristo. E ser achado aprovado. Irrepreensível naquele dia. Quando eu lia isso. Falta só 30 segundos, eu estou terminando. Quando eu lia isso, eu pirava. Gente, como é que alguém vai conseguir ser achado irrepreensível? O que é impossível a você é possível a Deus. Aleluia. E esta igreja aqui é uma igreja que está buscando a perfeição. É uma igreja que está buscando a alegria do Espírito Santo, não a alegria do mundo. Por isso que quando eu terminar um estudo sobre a semelhança da igreja com Israel, 99% não vai aceitar algumas coisas que eu escrevi aqui, mas a Bíblia diz que nós temos que ensinar todo o conselho de Deus. Então, se eu acredito que é de Deus e você tem o livre-arbítrio de acreditar que não é, mas de uma coisa eu tenho plena convicção: por causa disso eu não vou ficar. Por não ensinar todo o conselho de Deus, eu não vou ficar. Ah, mas o líder Bambambam não falou nada disso. A Bíblia diz que as coisas pequenas, que as coisas grandes, Deus revela muitas vezes a pequenos. E o líder que está lá na mídia, que está isso, que está aquilo, que está aquilo outro, estão cegos. Igreja, fique de pé agora. Eu gostaria que você refletisse nessa mensagem. Eu estou para voltar a um monte, mas há mais ou menos um ano atrás, eu me vesti de saco, como Esdras, se eu não me engano, o Joel, eu não lembro, se vestiu. Eu coloquei os nomes de todos os meus pecados aqui na frente da minha família. E coloquei os nomes dos pecados que eu julgo que a igreja está cometendo nas minhas costas. E eu jejuei uma semana. Eu chorei. E quando eu choro para a igreja, eu estou chorando por você. Eu estou chorando por você. Oh, igreja amada. Amada. Jesus te comprou com um preço tão grande. A dor que ele sentiu na cruz não foi brincadeira.
para que você se tornasse irrepreensível diante dele. Por isso, feche os seus olhos. Gostaria que o louvor subisse, porque nós estaremos adorando nesse exato momento. Eu não sei qual é o hino que você cantar. Uma das coisas, há mais de 2 anos atrás, que eu subi ao monte e falei para Deus: Deus, qual é a minha função da igreja? E Deus me disse claramente: preparar para a noiva. Eu estou tentando fazer isso, Senhor.